Sabe, irmãos, essa noite eu quero meditar um pouco como que Deus usa as nossas cavernas, as nossas quarentenas, os nossos isolamentos, sejam eles voluntários ou não, para forjar aquilo que Ele está preparando para esse tempo. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos momentos que muitas das vezes aquilo que está para acontecer, aquilo que está para ser realizado, aquilo que está para ser manifestado, que muitas das vezes é grande, é tremendo, é um diferencial, às vezes para a própria história, normalmente é marcado por algo difícil que antecede esses eventos. Para todo evento glorioso e grandioso, há sempre uma crise que antecede ele, há sempre um desafio anterior, há sempre algo que nos coloca em uma posição onde a nossa fé vai ter que ser estabelecida, exercitada, onde nós vamos precisar nos movimentar, não circunstancialmente, mas deliberadamente a partir daquilo que nós declaramos que cremos. Então eu vejo esses dias como uma possibilidade, eu vejo esses dias como uma grande oportunidade. Eu sei que muitos estão adoecendo dentro de casa, alguns não conseguem ficar muito tempo isolado, muito tempo restrito, e isso é compreensível. A nossa natureza humana é uma natureza de liberdade. Ninguém nasceu para viver em cativeiro, ninguém nasceu para ser cativo ou ser restringido nas suas ações. Mas isso, de certo modo, nos coloca numa posição reflexiva, nos coloca num momento que eu acredito oportuno, no momento oportuno para nos prepararmos para o próximo passo. Quando nós vemos as notícias desses dias, os especialistas eles estão sempre procurando pensar como vai ser o pós-Covid. Eu posso te falar como vai ser o pós-Covid. O pós-Covid, eu creio, irmão, eu quero profetizar nessa noite aqui, vai fazer com que resplandeça e manifeste uma igreja poderosa, gloriosa. Uma igreja que vai se movimentar não mais circunstancialmente, mas vai se movimentar a partir de um propósito existencial. Nós seremos uma resposta para essa nação. Nós seremos uma resposta para o mundo. Eu continuo crendo na mesma palavra profética que um dia foi lançada sobre a nossa nação. Uma palavra que dizia que o Brasil seria o celeiro das nações. E no outro dia eu compartilhei isso com um pastor amigo e eu falei, eu acredito que o Brasil vai ser um celeiro espiritual e material. Eu vi uma reportagem agora esses dias falando que a produção agrícola no Brasil bateu recorde. Ela cresceu mais de 5%. Isso para uma produção agrícola é algo imenso. No meio da crise ela conseguiu crescer. Porque eu acredito que o que nós vamos viver pós-crise vai ser o resplandecer de uma igreja relevante, de uma igreja atuante, de uma igreja que vai conseguir dar valor ao que tem valor e vai deixar para trás coisas que estavam nos distraindo. Eu acredito, irmão, que os prognósticos catastróficos eles vão ser anulados sobrenaturalmente por uma igreja que vai se manifestar na realidade de quem ela é. Mas eu também creio que o que nós estamos vivendo é uma preparação, é uma seleção. Sabe quando você está participando de um processo seletivo? E nós estamos esses dias buscando fazer parte de tudo isso que Deus está estabelecendo. Nós estamos procurando estar inseridos no propósito de Deus. Então hoje eu quero compartilhar um texto que vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. E o meu microfone também. Há muitos textos na Bíblia, há muitos ensinamentos, há muitas instruções, que são sempre instruções que nos preparam para aquilo que está por vir.
Pensa comigo, o ministério de Jesus, ele não aconteceu, não se manifestou, até que Jesus tenha ido para o deserto e tenha passado quantos dias lá? 40 dias. Jesus precisou passar por uma quarentena, porque ele sendo Cristo, ele precisava ser desafiado naquilo que a sua própria humanidade iria requerer dele. Lá no deserto Jesus teve fome, Jesus se sentiu só, Jesus não teve relacionamento social, mas ele desenvolveu um relacionamento com Deus, sendo preparado para aquilo que estava por vir. O desafio do ministério, o desafio daquilo que ele iria viver, estava diretamente ligado à sua preparação naqueles dias de isolamento. Não era simplesmente o isolamento social, era o isolamento espiritual, irmão. Onde ele foi levado à fome, às suas debilidades. E eu acredito que o isolamento ele manifesta as nossas debilidades. Ele manifesta as nossas dificuldades e coloca em xeque, e coloca para fora muitas coisas que estavam escondidas em nós. Então esse processo é um processo, eu acredito, de uma seleção espiritual que começa dentro da gente. Ele vai colocar e manifestar realidades que precisam ser alteradas, mudadas, transformadas. Então, eu quero falar sobre um texto que vai nos colocar nessa compreensão de que homens que logo estariam vivendo uma realidade daquilo que Deus estava preparando para eles, todos eles praticamente passaram por momentos desafiadores. Usa o seu, Cristo, esse. O texto que eu quero ler, ele está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Esse texto vai contar um momento de muito desafio na história de Davi. Davi, nós sabemos que foi uma referência de alguém que estava sendo o protótipo do governo, do reino de Deus. Alguém que a partir da sua linhagem iria preparar o próprio Cristo que havia de vir. Então, quando a gente olha, nós precisamos entender que os ensinamentos e aquilo que nós vemos nas Escrituras, eles vão fazer uma alusão, vão esclarecer, vão manifestar realidades que vão percorrer toda a história e que muitas das vezes vão ser aplicadas à nossa vida como igreja. Então, se eu tivesse que fazer uma analogia hoje, se eu tivesse que fazer hoje uma aplicabilidade desse texto, eu poderia começar dizendo que a igreja hoje ela está se assemelhando a preparação de um exército que está sendo moldado, que está sendo forjado em tempos de desafios, em tempos de crise. Por isso, esse texto vai falar sobre a formação de um grande exército, de um exército que conquistou e estabeleceu propósitos, mas que começou em um momento de caverna. Então, 1 Samuel capítulo 22. Microfone. 1 Samuel capítulo 22. Olha o que diz lá. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado, eu não sei se isso vai te remeter a alguma coisa. Veja bem, quem era o exército, a partir de que tipo de pessoas o exército estava sendo forjado. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim.
trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Deixa eu começar a refletir com você. Davi, ele tinha surgido no cenário como aquele que tinha coragem para desafiar gigantes. Davi surge no cenário nacional derrotando Golias, sendo aclamado pelo povo. Davi, ele, em muitos momentos, ele foi colocado ao lado de Saul, como um guerreiro, como alguém que faria a diferença para a própria nação. Mas o mesmo Saul, com quem Davi havia contribuído, resolve e, por causa da sua amargura, por conta de um coração que não estava alinhado com o coração de Deus, mas estava preocupado consigo mesmo, começa a perseguir Davi. E agora, a Bíblia vai dizer que Saul queria matar Davi. Primeira coisa que eu quero que você entenda: toda unção, toda deliberação, tudo aquilo, todos os decretos de Deus sobre nossas vidas, eles vão automaticamente, eles vão exercer uma influência na terra, e essa influência vai despertar o nível de perseguição espiritual para se opor àquilo que Deus está nos chamando a viver. Então, de maneira pessoal, se você está vivendo um tempo de conflito, um tempo de desafio, aleluia, porque isso tem a ver com uma realidade que Deus está propondo e te preparando para sobressair e para estabelecer a partir da sua vida. Não existe, ouça bem, não existe você experimentar algo grandioso em Deus sem antes ter passado pelo desafio. Não existe. Quando eu falo sobre uma seleção, quando nós estamos sendo selecionados, eu não falo sobre um critério que Deus usa para escolher quem é melhor e quem é pior. Não, não é isso. É algo espiritual que acontece, onde Jesus fala para Pedro a respeito da própria peneira que ele estaria vivendo. Jesus vira um dia para Pedro e fala: Pedro, o inimigo está te pedindo. Você vai passar por uma peneira. Por quê? Porque isso vai fazer com que as impurezas caiam. E para que permaneça apenas aquilo que é inabalável. Eu acredito que o Senhor está fazendo conosco nesses dias é arrancando de nós tudo aquilo que precisa ser abalado. Tem coisas que são irrelevantes, que nos fazem perder tempo. Tem desafios na nossa vida, irmãos, que estão nos afastando do propósito. Eu acredito que os sofrimentos, a Bíblia diz, do tempo presente não hão de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória em você, em mim, há uma glória em nós, há uma glória na igreja que há de ser revelada. Então não há dor e sofrimento que seja para destruição, mas elas são para o aperfeiçoamento. Muitas das vezes as perseguições, os desafios, as ausências, elas vêm para nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar o nosso propósito naquilo que nós estamos construindo. E o que eu percebo é que a igreja nesses dias ela está sendo aperfeiçoada, sim. Irmãos, eu percebo que de tanto tempo de divisão que a igreja passou, nós temos uma grande oportunidade de nos unirmos e nos conectarmos por um propósito único. Tempo de nós realmente darmos as mãos e entender que o que nós estamos construindo é maior do que a nossa igreja local. É maior do que aquilo que nós chamamos de nosso ministério. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O ministério não é meu. O ministério não é seu. Tudo que nós fazemos aqui, fazemos como mordomos e cooperadores de Cristo. Nós não temos nada. A igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor. O que nós estamos fazendo é cooperando com Ele. Só que ou você vai ser como Saul, achando que a coroa é sua, achando que o reino é seu, e você vai perseguir aqueles que estão manifestando e tentando viver a realidade do céu. Ou você vai ser perseguido, ou você vai estar de um lado ou de outro. E esses dias são dias de realmente você se posicionar.
Mas ouça, isso não te dá o direito de matar Saul. Porque os Davis serão revelados a partir, não daquilo que eles estão fazendo externamente, mas a partir do coração, daquilo que está dentro de si, do nível de revelação que eles encontraram no Senhor, nos seus desertos da vida. Não há nada que Deus vá fazer publicamente sem que primeiro Ele não tenha feito nos nossos secretos. Não há nada que Deus vai manifestar publicamente sem que antes Ele tenha manifestado e tenha nos preparado em nossos desertos. E talvez sejam dias de desertos, talvez sejam dias de cavernas. Mas só suporta as cavernas quem foi treinado no deserto. Quem passou pelo deserto de maneira pessoal e conseguiu avançar e se desenvolver em Cristo, confiar nele, vai ter sim que ter a sua realidade, a sua motivação peneirada, selecionada nos ambientes de caverna. E essa caverna de Adulão, ela vai simbolizar esse tipo de igreja que está sendo desafiada a se movimentar não pelos benefícios, mas pelo propósito. Porque o tipo de gente que tinha ali era um tipo de gente que já não tinha mais nada a perder. Irmão, e será que nós vamos ter que chegar nesse ponto? Será que nós vamos ter que chegar em um lugar onde nós precisamos já não ter mais nada que perder? Será que nós vamos ter que, por favor, a tua atenção aqui, por favor, ouça isso. Será que nós vamos ter que chegar num ponto onde a gente tem que olhar para um lado e para o outro e falar, não tem mais o que fazer? Eu acredito que a igreja andou muito tempo distraída com muitas coisas. Enquanto as pessoas estavam celebrando as conquistas de Israel, enquanto Saul celebrava sua armadura, sua espada, o inimigo preparou um gigante. E foi necessário um pequeno homem, um homem que estava surgindo no cenário, para manifestar uma realidade de uma fé que nenhuma instituição pôde manifestar. A instituição da coroa de Saul não pôde prevalecer sobre Golias. Mas o que prevaleceu foi uma fé que foi forjada no deserto, através de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E esses dias, nessas guerras de coroa que nós estamos vivendo, o tipo de gente que vai prevalecer é aqueles que conseguem desenvolver no secreto uma relação pessoal íntima com Deus. Para que nos tempos de caverna, você possa agora discipular e treinar outros. Interessante que quando Davi vai para a caverna, sabe o que ele faz? Ele não chamou ninguém. Ele tinha acabado. Se você ler toda a história ali, você vai ver que na perseguição que Saul está fazendo a Davi, Davi se encontra com o sacerdote. E ele vai lá, se eu não me engano, em Mispa. E ali ele come do pão sagrado. Olha só, ele está com seus homens, alguns homens com ele, e ali ele sente fome. E aí quando o sacerdote serve pão, ele pergunta, você tem aqui alguma espada? Davi estava precisando de uma instrumentalização para seguir na sua guerra. Então onde ele vai? Ele vai direto ao sacerdote, que seria aquele que iria ter alguma direção, alguma palavra para ele, e teria uma espada. O que seria a espada? A espada, ela simboliza a própria palavra. E sabe o que ele diz para Davi? A única espada que nós temos aqui é a espada de Golias, aquele mesmo que você venceu. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não preciso ficar procurando uma palavra nova. Eu não preciso ficar procurando, sabe, uma chave nova, uma revelação nova. O que eu preciso é pegar aquela palavra, pegar aquela espada que um dia estabeleceu a minha vida. Deus tem uma palavra sobre a minha vida, Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Você precisa saber que aquela palavra era o símbolo de quem Deus manifestou em Davi publicamente por conta daquilo que ele era no secreto. E tem coisas na nossa vida que talvez um dia nós tenhamos vivido, experiências passadas, poços que um dia foram cavados, memoriais que um dia foram levantados, que precisam ser relembrados, porque quem nós somos não desapareceu por causa de uma caverna, não desapareceu por causa de uma perseguição. A igreja que nós estamos nos tornando é muito maior do que isso. Por favor, olhe para trás, lembre-se das espadas que foram conquistadas.
Lembre-se das palavras que um dia foram lançadas sobre a sua vida. Não invalide elas. Por isso eu acredito que nessa nação há uma palavra sobre ela e ela não será invalidada. O Brasil ainda é o celeiro das nações. Eu acredito que nós vamos surpreender as nações. Amém. Por causa daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Eu acredito que nós tocaremos ainda o mundo. Eu acredito nisso. Amém. Eu acredito. Então, o referencial de Davi, quando ele pega a espada, é lembrar e saber que quem o estabeleceu não foi Saul, foi Deus. Então, a segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite: não importa a caverna, não importa o deserto, porque quem te estabeleceu foi o Senhor. Quando Salomão vai construir o templo, e eu não posso esquecer dessa palavra, que foi uma das bases da fundação da Basileia, da nossa igreja. Quando Salomão institui o templo, quando ele constrói o templo, ele coloca 2 colunas, onde as pessoas passavam ao longe e podiam ver as colunas. Uma era Jaquim, outra era Boaz. Uma dizia: Deus é a minha justiça. E a outra: é Ele quem me estabelece. Então, os fundamentos da igreja precisa saber que a nossa justiça vem do Senhor. E que você não precisa buscar reconhecimento, o que você precisa entender que quem te estabelece é o Senhor. Amém. E esses são dias que eu creio que Deus está estabelecendo a sua igreja. Uma igreja não institucional, mas uma igreja orgânica e espiritual. Uma igreja que vai manifestar uma realidade acima da sua própria instituição. Eu não estou falando contra a instituição, ela é importante. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos mais do que uma instituição. Eu preciso que a gente compreenda nesses dias que Deus está arrancando de nós aquilo que é abalável. Há muito senso de justiça própria em nós. Há muitas coisas em nós que Deus nunca pediu que fizéssemos ou que estabelecêssemos. Havia muitas coisas em Davi que Deus estava preparando, estabelecendo ele. Quando você olha o relato de quem eram as pessoas: endividados, amargurados de espírito. E sabe onde é que esse tipo de gente estaria sendo tratado? Numa caverna, a caverna de Adulão. Quando Davi vai para lá, a Bíblia fala que os seus familiares, o seu pai, a sua mãe, os seus amigos e familiares o procuram e vão para lá. Eles preferem deixar um reino e os benefícios do reino para ir para um lugar de propósito. Às vezes um lugar de propósito ele não tem o glamour de um lugar de conforto. Mas são nesses momentos onde talvez a quantidade ela tem uma aparência de relevância. São nesses momentos em que talvez ali Deus vai forjar um tipo de gente que vai vencer exércitos, homens valentes como o do exército de Davi, que vão ser capazes de um homem vencer milhares. Amém. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja se sentindo tão desamparado e sozinho. Mas talvez seja exatamente nesse momento que Deus está te preparando para que você possa ser homem valente. Alguém de guerra. Que vai ser capaz de derrubar milhares. Amém. Derrubando milhares. Mas pessoas que chegaram como amargurados de espírito e endividados. Pessoas que foram não por causa do lugar, mas por causa do propósito. Então, não se movimente pelo glamour da igreja gospel. Não se movimente pelo glamour da igreja contemporânea. Não se movimente por uma palavra de êxtase ou por uma boa música. Por favor, em nome de Jesus, se movimente por propósito. E saiba que o Senhor está nos chamando e nos preparando como igreja nesses dias, para que a gente possa estabelecer o seu reino. E é exatamente ali em Adulão que o exército estava sendo forjado com pessoas que não seriam aceitas em nenhum outro exército. Gente que não seria aceita em nenhum outro lugar. E o tipo de igreja que eu vejo surgir nesses dias não é o tipo de igreja que está preparada por causa da sua habilidade humana. Não. É um tipo de igreja, um tipo de gente que talvez seja considerado nada. Um tipo de gente que talvez esteja sendo desafiada nas suas crises, nas suas ausências, nas suas dores, nas suas dívidas.
Eu estou endividado, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está quebrando e destruindo esse ensino dessa prosperidade maldita que entrou na igreja. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é ausência de necessidade. Porque muitas das vezes a riqueza tem levado pessoas à destruição. O problema não é nem a riqueza nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E eu percebo que onde é que está agora o discurso dessa prosperidade? Como fica essa teologia nesses momentos? Isso está sendo abalado, porque isso não funciona agora. Isso não funciona agora. E quantas pessoas se sentiam tão constrangidas e pequenas, porque talvez não tivessem os recursos que os iriam estabelecer em um lugar de evidência. Irmão, deixa eu te falar, você não é o que você tem. Lembre-se da espada de Golias, que foi guardada, porque ela diz quem Deus te tornou. Aquela espada dizia quem Davi era, a partir daquilo que Deus havia feito na vida dele e através da vida dele. Então você não é aquilo que o mundo, esse sistema, quer declarar a partir do que você tem. Não, você é aquilo que Deus te chamou, te gerou, te incumbiu, te colocou com uma unção específica dentro de você, para que você seja aquilo que antes que o mundo fosse criado, Ele planejou para você ser. Eu sei que há muitas pessoas que talvez até estejam ouvindo, que estejam passando um tempo tão difícil, talvez com dificuldade até de ter o que comer. Deixa eu te falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava com fome, sozinho, e foi tentado a negar a sua vocação, o seu chamado, para saciar a sua necessidade. Eu sei que às vezes quando nós olhamos para as nossas necessidades, às vezes quando nós olhamos, preste atenção nisso, irmão, por favor. Às vezes nós somos desafiados a voltar atrás, por causa das necessidades momentâneas que nós às vezes passamos. Porque nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos o que nós estamos sentindo. Não, você não é o que muitas das vezes você sente circunstancialmente. Porque às vezes até a necessidade, a dificuldade, ela vem para nos colocar no entendimento de que o que Deus tem preparado para nós é muito mais relevante, muito maior do que algo circunstancial. Se você resistir nesse tempo e não voltar atrás, a Bíblia diz que depois anjos vieram e serviram a Jesus. Se você resistir nesse tempo e se conectar ao propósito de Deus, Adulão, esse lugar de conexão de propósito, se você se conectar ao propósito, Deus vai começar a te estabelecer. Esses homens não foram mais lembrados como pessoas que tinham dívidas, como os amargurados de espírito. Sabe quem eram esses homens? Os valentes de Davi. Amém. Eu quero te falar uma coisa. Talvez a tua dívida, talvez a tua dificuldade, talvez a tua dor de hoje, ela vai ser esquecida no momento em que você começar a experimentar, por causa da tua fé, por causa da tua espada, por causa daquilo que Deus fez em você. Isso um dia vai ser lembrado apenas como um memorial, para nos reposicionar e termos misericórdia, compaixão, para que a gente possa sempre tomar o lugar do outro, o lugar do necessitado. Irmão, não são dias de nós sermos avaliados pelo que nós temos, mas são dias de nós sermos posicionados por aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Então talvez você esteja nesses dias amargurado de espírito, até endividado, irmão. O Brasil está endividado, mas eu não desqualifico o que o Brasil é diante dos olhos do Senhor. Há muitas pessoas que quando olham para si mesmos se desprezam, porque elas não conseguem enxergar nela aquilo que Deus depositou, porque elas olham as circunstâncias. Mas quando Davi, fugindo, olha a situação de Davi, perseguido pelo rei, fugindo, tendo que se esconder, mas quando ele encontra a espada de Saul, a espada de Golias, ele vai para um lugar fortificado para se preparar para o próximo passo. E o que eu acredito é,
Deus está preparando a igreja para um próximo passo. Nós não encolhemos, a aparência que dava era que aquele exército havia encolhido. Davi isolado, imagina, isolado, um homem que era reconhecido agora é perseguido. E quem se junta a ele é só quem não era bem quisto lá. Só gente boa. Ele não tinha a melhor equipe, ele não tinha as melhores pessoas, ele não tinha as pessoas mais influentes dentro da sociedade. Não era essa igreja que eles tinham. Eles formaram uma igreja só de endividado, amargurado. Mas eles conseguiram compreender que Deus estava conectando eles a um propósito. Amém. E ali Deus estava forjando um grande exército. Então, por favor, reúna a sua família, reúna a sua casa. Esse tempo, nós talvez não percebamos, mas nós estamos sendo preparados para algo que está por vir. E Deus está forjando um grande exército nesses dias. Aonde? Lá nos templos, nos domingos, nos cultos. Uau, onde eu sinto arrepio. Não! Deus demoliu a nossa religiosidade. Deus demoliu as nossas estruturas, a nossa confiança. Deus está nos arrancando de uma estabilidade espiritual e emocional. Crentes de domingo, assistentes de culto, está chegando o dia em que a igreja está sendo selecionada, onde não vai mais ter espaço para meros assistentes de culto. Não vai ter mais espaço para pessoas que querem apenas ir ouvir uma boa palavra e se sentir bem na igreja. Ei, não vai ter mais espaço para juízes de domingo, gente que vai para a igreja para apontar um monte de coisa e não se compromete com absolutamente nada. O que Deus está forjando é um exército relevante que vai ter coragem. Eles foram conhecidos como os corajosos de Davi, como os valentes de Davi. Ei, a terceira coisa que eu quero te falar, Deus está te chamando a ter coragem, porque Ele quer forjar valentes para esses dias. Onde estão os valentes? Onde estão os valentes? Por favor, a caverna não é um lugar para se ficar. E aqui é a quarta coisa que eu quero falar. Quando Davi começa a se acostumar com a caverna, ele encontra com, olha só, deixa eu ler para você. Olha só o que diz o profeta Gade para ele. Lá no versículo 5, porém o profeta Gade disse a Davi, não fique neste lugar seguro. Por favor, irmão. Dá vontade de jantar. Irmão, por favor. Pare de buscar um lugar de segurança e conforto. Você não percebe que foi isso que Deus fez com a gente nesses dias? A gente estava bem confortável, domingo eu vou para o culto, vou com minha família, vou para aquele ambiente com ar-condicionado, uma boa música, uma boa mensagem. Ei, isso não existe mais, sabe por quê? Porque Deus não aguentava, não suportava mais. Isaías capítulo 1 ou 2, agora não lembro. O Senhor dá uma palavra para eles, para a nação, e fala, eu já não posso suportar os vossos ajuntamentos solenes, quando estendeis as mãos para me adorar. O que eu vejo? Sangue. Eu já não suporto mais os vossos sacrifícios, as festas de lua nova. Eles faziam tudo corretamente, religiosamente correto. Eles sacrificavam, eles adoravam, mas o Senhor não suportava aquilo. Porque o Senhor disse, de lábios vocês me louvam, mas o vosso coração está longe. Irmão, é muito fácil nós termos uma aparência de uma igreja relevante. É muito fácil nós montarmos as nossas estruturas. Isso é fácil, irmão. Mas o que importa de fato é como o Senhor está nos olhando. Ei, não é tempo mais de conforto, de querer, sabe, o teu fast food gospel. Não é mais tempo de você ser um consumista gospel. Não é mais tempo de você ser um consumista do Evangelho. Ou você vai se posicionar como um homem, uma mulher de Deus, como um valente de Davi, que foi forjado na caverna de Adulão, em tempos de ausência, de necessidade, de crise. Ou talvez você vai ficar para trás, irmão. Por favor, não olhe para as tuas crises como se Deus tivesse que sentir pena de você. Não. É tempo de você entender que Deus está te chamando para ser maior do que as suas crises. Não é tempo de conforto, não é tempo de bem-estar, e você não percebe que é isso que Deus fez com a igreja.
que Deus fez isso foi nos sacudir, porque é o que o profeta Gade disse para ele: ei, não fiques mais neste lugar seguro. A nossa segurança não pode estar em um lugar, irmão. A nossa segurança está em uma pessoa. Então não importa o lugar por onde eu vá, não importa o lugar, o que importa é com quem eu estou nesse lugar. Por isso o próprio Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O vale era um lugar de batalha. Os exércitos se reuniam e eles desciam para o vale para batalhar. E Davi falou: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu posso estar nas minhas guerras, eu posso estar em um lugar de decretos de morte, o Senhor está comigo, por isso eu não temo. Amém. E eles estavam sendo forjados e começam a sentir segurança e andam. E esse é um problema quando a gente começa a gostar muito. Ah, está tão gostoso, a igreja estava tão boa, estava tão bom, agora que as coisas estavam indo, agora eu estava começando a desenvolver o meu ministério, aleluia. Aí vem um negócio e abala tudo, abala todo mundo. Pois é, igreja não é simplesmente um lugar. Igreja é o corpo de Cristo, que precisa se movimentar para um propósito, que muitas das vezes não vai nos trazer conforto, mas desafios a serem vencidos a partir de experiências que nós estamos agora vivenciando, conquistando. Nós teremos e seremos habilitados a manifestar publicamente a coragem que nós adquirimos nesse tempo. Por isso, o chamado nesses dias é para um exército que talvez tenha começado com um tipo de gente endividado, amargurado de espírito, mas que consegue olhar acima disso e que consegue se definir não a partir de circunstâncias, não a partir da perseguição, mas a partir da palavra que está sobre a sua vida. Quem nós somos não é definido pelo que nós temos hoje. Quem nós somos é definido pela palavra que está sobre nós como igreja. E esses são dias de avançar. Esses são dias de estabelecer. Esses são dias de nós liberarmos decretos e palavras que vão transformar realidades. Dali saíram grandes valores, dali saíram matadores de gigantes. Quando você lê, depois quando você lê o livro, você vai ver que Davi não foi o único que matou o gigante. Pelo menos cinco dos homens de Davi mataram gigantes. E o que eu acredito nesses dias é que Deus está levantando um tipo de gente que vai ser capaz de matar gigantes. Amém. São essas pessoas, endividados, amargurados, mas que estão sendo reposicionados como valentes do Senhor. Então, creia nessa palavra, irmão. Amém. Deus está nos chamando, Deus está nos reposicionando, Deus vai nos levar a um lugar de muito mais relevância. Nós ainda temos uma palavra, nós ainda temos um símbolo, a espada de Golias. As guerras que nós vencemos um dia, que manifestam o nível de relacionamento que nós adquirimos com Deus. Ei, Deus não esqueceu de você. Olhe para trás, lembre de tudo que você já viveu. Deus não esqueceu de você. Jesus estava ali, podia se sentir desamparado, mas Ele disse: tem uma palavra sobre a minha vida, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ei, tem uma palavra sobre a sua vida. Você não pode caminhar circunstancialmente. Você é mais do que a circunstância atual. Deus está te forjando, te preparando. Anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Fico imaginando quando Moisés morre e Deus chama Josué. Josué é levantado no lugar de um grande líder, todo o povo para agora fazer aquilo que Moisés não tinha feito. Uau! Mas Deus tinha uma palavra sobre ele e disse: ei, não temas, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Eu quero te falar, tenha bom ânimo, esforça-te, não temas. Você não pode ser moldado pela circunstância, pelo medo, pelo pavor, pelo terror, pela perseguição. Você é mais do que isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para que você entenda, para que você viva
tudo que Deus preparou para você. Esses são dias que nós estamos sendo forjados. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Teu espírito de ousadia, de intrepidez, caia sobre a Sua igreja nesses dias, sobre a Sua igreja espalhada nessa nação, Senhor. Levanta homens e mulheres, levanta, Senhor, um exército, que talvez ao olhar de muitos não tenha o mínimo valor, mas ao Teu olhar, Senhor, são pessoas que o Senhor está preparando e forjando para grandes coisas que estão por vir. Eu sei, Deus, eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que a glória que está a ser revelada vai ser proporcionalmente maior do que o espanto e a surpresa que muitos tiveram nesses dias com o Covid. Deixa eu profetizar. Ouça. As pessoas ficaram surpresas e espantadas porque nunca esperaram viver isso que estão vivendo hoje por conta de um Covid. Eu quero profetizar que logo, logo, muitos ficarão espantados e surpresos com a realidade que a igreja vai viver. Aleluia. Porque nunca esperaram, nunca imaginaram, só em sonho que isso seria possível. Eu quero profetizar que está vindo um grande avivamento, um grande derramar de Deus, que vai fazer com que a igreja se movimente em sinais, que vai causar espanto. E muitos vão falar, mas não eram esses que estavam fechados? Não eram esses que estavam isolados, acuados, com medo, endividados? Esse é o exército do Senhor que está sendo preparado para tudo aquilo que está por vir. E você